Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 12 horas e 31 minutos. Ó, já está na hora quase do nosso almoço aqui. Então vamos tentar ser breve. Eu quero falar sobre o cancelamento da. Como é que é o nome da mulher mesmo? Gina Carano, que fazia o personagem Cara Dune no seriado The Mandalorian, ou O Mandaloriano. O que é isso? Tu já conheceste, presumo eu, somos da mesma idade, o universo de Guerra nas Estrelas, do Lucas. Sim, acompanhei. Tá? Então começou no episódio 3, 3, 4 e 5, né, que são os episódios clássicos. Esse deve ter visto, que é Uma Nova Esperança, depois o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Isso é da nossa juventude, acredito que nós dois vimos, certo? Não, eu nunca fui fã, mas tudo bem. Eu acho que eu vi um Não, filme. não perguntei se tu foi fã, mas tu deve ter visto. Eu vi Fazia um parte. episódio. Talvez a gente não deva gravar, então, esse episódio, porque tu não vai poder. Não, mas Tu não vai, conhece vai. nada a respeito, né? Não, vai. Depois fizeram os episódios anteriores, né? Episódio 1, 2 e 3. E depois fizeram os episódios 6, 7. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? E mais uns filmes avulsos. E começaram a criar também desenho animado, livros, revistinhas. Mais recentemente, né, houve toda uma briga muito grande de que os últimos 3 filmes tinham arruinado digamos assim, o arcabouço de personagens do universo de Star Wars, e parecia que estava sendo recuperado uma esperança entre os fãs, entre a comunidade dos fãs antigos, inclusive, com essa série O Mandaloriano, né? E havia já a previsão de se criarem novas variações sobre isso, que é explorar a franquia, vamos dizer assim. Esse grande universo é uma opção, no caso foi comprado pela Disney, né? De fazer muitos programas, e isso gera, então, trabalho para os atores, para os roteiristas, para aquela imensa quantidade de pessoas que trabalham nessas produções, né? E para a própria empresa. Só que houve um problema, né? Parte do problema dos últimos 3 ou 4 filmes, parece, é o caráter muito woke de algum dos executivos, de uma executiva em particular lá é acusada, eu não sei se é verdade, porque às vezes essas acusações são falsas, tá? Eu vou dar um exemplo muito importante, Le Mignone, ou não me lembro como é que saiu em inglês, que ficou mais famoso como saiu em inglês, que eram umas meninas, né, que a forma como foi apresentada na propaganda da Netflix nos Estados Unidos dava a impressão de que promovia a hipersexualização precoce de meninas, né? E o filme, o filme ele precisamente critica isso. Então se criou toda uma polêmica do estilo não vi e não gostei, né? Em que as pessoas falaram muito mal desse filme, né? Acho que ele é canadense, por isso o título em francês, né? Mas o filme ele justamente critica isso que acusaram ele de promover. Então eu não tenho certeza de se essas acusações em relação a, não me lembro agora o nome da executiva da Disney, são verdadeiras, mas a acusação ela é muito identitarista, muito woke, tem agenda identitarista muito forte, e isto teria arruinado os últimos 3 filmes do universo, tá? Basicamente, assim, forçou que o homem branco é feio, bobo e malvado, e só a mulher, se possível lésbica, tem algum valor. Eu não vi isso, mas eu também não olhei com muita atenção, porque eu não gostei muito dos últimos 3 filmes e vi mais pelas naves e explosões, não curti, não levei a sério, tipo, enfim, não vi no cinema também, se eu tivesse que pagar um valor alto para ver no cinema, talvez eu ficasse mais irritado, né? Mas como eu vi, assim, na televisão, como é que se diz, não me lembro se Netflix ou na Disney, alguma coisa assim, não dei muita bola. Mas surgiu então essa grande esperança, O Mandaloriano. Eu vi a série, né? Achei interessante, não achei assim nada de maravilhoso, né? Mas havia toda uma esperança
E entre os personagens do Mandaloriano tem uma guerreira, uma mulher que teria lutado com os rebeldes contra o Império, que é o personagem da Gina Carano. O personagem dela é a Cara Dune, né? E aí criou-se um problema para a comunidade woke, né? Porque ela não é muito de esquerda, ela faz algumas críticas e ela é uma mulher assim meio fortinha, né? Então até pensei, pô, mas aqui é bem a cara do identitarismo, né? Porque ela não é assim aquela mulher magrinha, né? Ela faz o tipo assim meio caminhão, né? Ela foi lutadora de MMA, descobri agora, né? Agora que ela foi cancelada, que eu fui ver quem ela era, porque para mim também era aquela coisa que eu vi de passagem, achei interessante e tal. E aí, ela fez algumas observações na época das eleições agora do Trump, do tipo, tem que ver aí os votos falsos, não pode contar os votos falsos, não pode ter fraude na eleição. Isso já começou a incomodar a comunidade woke, né? E aí ela fez uma postagem, uma publicação no Twitter que dizia assim, na Alemanha nazista, não foi o Estado que perseguiu as pessoas desde o início. Primeiro, eles convenceram os próprios vizinhos e até crianças a perseguirem os judeus, né? E e isso causou uma revolta fulminante, né? E ela foi cancelada, ela foi expulsa da Disney. A própria empresa que faz, como é que se diz, o trabalho de produtora dela também não vai mais trabalhar para ela. E isso criou um problema gigantesco, porque aí muitos fãs da franquia, como se diz, né, disseram, não, vamos boicotar a Disney. Então, eu sou assinante, né? Eu estou pensando, eu acho que de repente eu também vou cancelar a minha assinatura, explicar lá, porque tem a possibilidade de explicar. Eles até fazem o caminho das pedras, né? Caso opte por cancelar a assinatura, aproveita e explica por que tu cancelou, para eles entenderem que eles foram longe demais. E o problema é grave por diversas razões. Uma delas, que foi chamada a atenção pelo Ben Shapiro, que é um americano, um judeu americano, de direita, entre aspas, ele diz assim, olha, eu sou judeu e não me senti ofendido, porque o argumento foi de que ela utilizou uma expressão que denigre, entre aspas, os judeus, né? E o Shapiro disse, não, ele não disse lugar de fala, mas enfim, eu sou judeu, eu não conheço ninguém mais judeu do que eu. Ele é um cara muito engraçado, ele fala muito rápido, né? É difícil de entender até. E eu acho que ela não fez nada de errado. Eu, de modo geral, ele falou, né? Não gosto de comparações com o Holocausto, porque geralmente são coisas infelizes, o que dizem, né? Mas nesse caso eu achei que foi muito pertinente, né? Pertinente. E outra, a grande estrela desse O Mandaloriano, que é como é que é o nome do cara? Agora eu esqueci. É o Pedro Pascal, que faz o personagem que é uma espécie de caçador de recompensas. É uma, digamos assim, uma cultura de caçadores de recompensa, né? Ele também fez uma publicação fazendo citação do Holocausto. Só que a dele foi alinhada com a posição de esquerda. O que ele publicou? Sabe aquelas imagens do Trump fazendo aquele negócio de imigração, que as crianças ficam enjauladas, alguma coisa assim? Ele colocou uma foto daquilo com crianças, então, na época do Holocausto, né? Campo de concentração. E isso foi bonito. Claro. Ótimo, porque ele está criticando o Trump. No caso como é que é o nome dela? Gina Carano, aí não pôde, porque ela estava dizendo o quê? E o pessoal woke, pessoal de esquerda, o pessoal anti-Trump, estão promovendo uma desumanização das pessoas que não votaram como eles. E, de certa maneira, o cancelamento da Gina Carano é exatamente um exemplo disso, né? E aí há toda essa revolta, ou essa contra-revolta, né? E essa até a ideia, olha, talvez seja o caso de nós fazermos o cancelamento, entre aspas,
da Disney. O objetivo não é que acabe a Disney. Não, O é objetivo é que isso. ela tome tento, né? Não, é isso. Eu acho o seguinte, ó, www, quem inventou foi o Exército dos Estados Unidos, né? As Forças Armadas Americanas que criaram a primeira rede de internet, né? Então, que eu saiba, ela não foi cancelada ainda, né? Quer dizer, você tem o direito de abrir qualquer site e dizer qualquer coisa no site, pelo menos nos Estados Unidos, primeira emenda, né? Claro, o Facebook está cancelando, a Disney está cancelando, o Twitter cancelou o Trump, né? Mas você tem direito de fazer outras redes, claro. As outras redes vão ser perseguidas, tem o Parler lá que foi desmonetizado, não pode botar no Google, enfim. Mas existem maneiras de reagir isso e eu acho que a estratégia certa é essa, é reagir, né? É reagir criando suas próprias redes sociais, criando seus próprios que não precisam ser de direita, basta que eles não sejam canceladores de qualquer opinião que não a opinião politicamente correta em voga. Acho que é isso. Que nós também somos consumidores, né? Os consumidores não são todos, né? De, todos os consumidores são identitários, são O que eu politicamente acho corretos. mais interessante é um alerta que o Jordan Peterson já fez a respeito, né? Que é a gente tem que tomar muito cuidado para ver se nós não seríamos os nazistas. E se nós não nos vitimizamos. Bom, os nazistas se vitimizavam porque eles diziam que Sim, os judeus eram exatamente. banqueiros malvados O que eram a razão nazismo é dos uma males. vitimização, é uma vitimização. Os judeus entregaram, a Alemanha ia ganhar a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e os judeus que estavam nas Forças Armadas, no governo e tal, fizeram um acordo, e um acordo que foi altamente prejudicial para a Alemanha, porque entregou a Alsácia-Lorena, que era o objetivo da guerra, não era a Alsácia-Lorena, né, que fez todas as concessões, porque a Alemanha caiu em pé na Primeira Guerra, isso é verdade, a Alemanha caiu em pé, porque o território alemão não tinha sido tomado quando houve o armistício da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, havia um desgaste muito grande, né? A Alemanha fez muito bem em dizer, tá bom, vamos parar com a guerra. Né? Alguém tinha que parar com aquela guerra estúpida. Né? Mas aí eles se vitimizaram, e aí houve todo o problema da Grande Depressão Alemã de 1921-22, com a hiperinflação e tudo, e todas as humilhações que a Alemanha sofreu, e isso obviamente fez com que se vitimizassem. Entendeu? Agora, por que o Peterson não quer que a gente vire nazista? Não, não é isso. Ele diz: os nazistas não eram bichos de outro mundo, eram pessoas como nós. E é muito importante a gente ter consciência disso, porque nós somos sujeitos, somos falíveis, né? E nós podemos facilmente até incorrer em muitos dos erros, e um atrás do outro, quando tu vê, tu já está comprometido com algo muito ruim, né? Então, o que a Gina Carano fez, eu acho de maneira muito inteligente, foi dizer, olha, essa história de que quem votou num Trump é terrorista nacional, né? Tem que ser mantido sob vigilância, até alguns movimentos dizendo assim, olha, o WhatsApp, assim, no Facebook, no Twitter, no Instagram, já existe um certo controle aqui das empresas amigas, né? Mas em outros lugares onde as pessoas podem conversar entre elas, elas podem circular todo tipo de fake news e isso tem que ser reprimido. Ou seja, são as bases de um totalitarismo muito Não forte. tem nenhuma dúvida de que esse movimento é extremamente totalitário. Não tem nenhuma dúvida disso, tenho dito isso diretamente. É absolutamente totalitário. E ele tem o apoio, não sei o quanto surfista, como a gente já comentou, né, por parte de altos escalões do Partido Democrata, com uma certa conivência vergonhosa por parte dos republicanos. Então,
há um movimento que eu chamo de Revolução Cultural Americana, por analogia ao maoísmo, né, que parece querer criar um totalitarismo nos Estados Unidos. Essa crítica da Gina Carano criou uma polêmica muito grande e uma reação muito estranha, porque muito previsivelmente burra, né? Até havia já uma pressão, porque ela não era de esquerda como precisava ser, para que ela fosse cancelada, mas não havia um pretexto. E o pretexto que acharam foi especialmente ruim, porque cancelá-la por essa publicação é especialmente comprovador do que ela está afirmando. Exatamente, exatamente. E é muito curioso que tem muita gente celebrou, muita gente woke celebrou, finalmente conseguimos nos livrar dessa vadia, não disseram isso, né? Mas enfim, gosto de pensar que não disseram, deve ter dito, né? Mas peraí, é exatamente o que ela está criticando tem muito sentido, e mais ainda se vocês a cancelam por isso, porque ela não usou aqui judeus denegrindo os judeus, né? Não. Ela estava denegrindo. Já que você está usando termos que não deve para usar, judiando dos judeus. Denegriu, judiando os judeus. No caso, ela está criticando os vizinhos cristãos, entre aspas, dos judeus, né? Que compraram a versão de que a culpa era dos judeus e de que era bom se livrar dos judeus, e ela colocou justamente uma foto em que tem uma criança que está jogando pedra nos judeus que estão fugindo ali, né? E ela diz, então foram os vizinhos e até crianças que desumanizaram os seus vizinhos. Deixa eu ver aqui a frase exatamente dela. Sim, enquanto você procura a frase, só para ficar na postagem. Os judeus foram espancados nas ruas não por soldados nazistas, inicialmente, né? Mas por seus vizinhos, até por crianças. Como a história é editada, a maioria das pessoas... Esse de como a história é editada é ótimo, né? Como a história é editada, a maioria das pessoas hoje não percebe que, para chegar ao ponto em que os soldados nazistas poderiam facilmente prender milhares de judeus, o governo primeiro fez com que os seus próprios vizinhos os odiassem simplesmente por serem judeus. Como isso é diferente de odiar alguém por suas opiniões políticas? E ela está fazendo uma crítica bastante clara à situação dos democratas demonizando quem votou em Trump. E no campo das comparações devidas ou indevidas, você disse que foi saudado pela esquerda identitária a foto do Trump com os imigrantes e a foto dos campos de concentração nazistas. São coisas completamente diferentes, né? Absolutamente, a comparação é de todo imprópria e inapropriada. E agora, se pegasse a foto do campo de concentração com as fotos dos gulags na União Soviética, com as fotos de Stalin confinando gente, do Holodomor, aí não pode. Aí diz, queria dizer que o nazismo é de esquerda e tal. Umas coisas assim que... Não, talvez até fosse aceito porque a ideia é dizer que o Stalin não era socialista. É verdade. Aí, como a história é editada, talvez até fosse aceito. Não, mas assim, o duplo padrão moral ficou muito explícito porque o Pascal, né? Pedro Pascal, tudo bem, ele jogou pedra no Trump, vamos dizer assim. E aí vale. Como a Gina Carano criticou os democratas, ou a geração woke, né? Aí ela teve de ser cancelada. E os executivos da Disney fizeram isso, da Lucasfilmes, fizeram isso. Aí a questão eu sempre digo assim, não pensem que todos os executivos da Disney ou da Lucasfilmes são woke, mas eles surfam essa onda. Eles têm medo de perder o apoio desse grupo, que é muito violento, né? E acabam dando poder para eles. Então, existe aqui uma situação muito, estrutural, como dizem os esquerdistas, né? De que, no final das contas, ninguém quer esse... Bom, alguns querem, mas uma minoria muito minoritária de pessoas quer esse resultado,
mas acaba se criando todo um Uma sistema de conivência que acaba levando a e isso. cooperação. Eles cooperam com essa gente. Né? Sim, a questão da cooperação é um tema delicado, né? Porque existe o colaboracionismo, né? Então, Mas é isso. Mas o que colaboracionismo, que é o inclusive na problema? França ocupada, né? Não era uma coisa assim. Eles pegaram algumas mulheres e cortaram o cabelo delas e mataram alguns homens, né? Mas o envolvimento da sociedade francesa com a ocupação nazista era bem mais profundo do que aquilo. Sim, exato. Bom, então beleza. Ficamos por aqui hoje. Ficamos, temos que almoçar também, né? Porque a Exato. luta continua. Eu detesto essa expressão, a luta continua. Sabe que a luta continua já foi o emblema do PMDB? Sim, mas o PMDB me lembra do. Como é que era? Que era como é que tinha um grupo MR8? O MR8. MR8, Não, e aí acho que era o Angeli, não sei se era o Glauco, mas acho que era o Angeli que tinha a coluna Folha, quadrinhos, né? Ele tinha aquele personagem, o 68. Né? O 68 representava ele representava um pouco a Revolução de 68 e representava o MR8. Aí ele vivia na guerrilha, né? Aí sempre tinha um cara que acompanhava ele, um discípulozinho, né? Aí ele disse assim: mas quando é que nós vamos vencer a direita? A direita é invencível. Porque a direita é muito poderosa. Aí disse, cara, mas o que eu estou fazendo aqui então? Será invencível? Vou voltar para casa, né? Vou fazer tipo, uma sátira. Tem o personagem do Érico Veríssimo, o Dr. Rodrigo, né? Ele já está lá com coração em falência, né? Com asma cardíaca e tal, e o médico pergunta, não me lembro quem é que pergunta como é que ele está, ele é médico, né? E aí ele responde em retirada e com pouca munição. Mas a luta continua até o fim, né? O fim sempre chega. Né? Só o fim é certo. Não para ti, porque para ti tem um depois, né? A gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre isso. Amém. Amém. Tá? Beleza. Até a próxima. Até a próxima.